Em noites de tempestade, é no abrigo de um coração bom que a vida recomeça. Hoje você vai conhecer Dona Amélia, viúva teimosa que abriu a porta para um forasteiro ferido, e desse gesto nasceu uma história de cura, perdão e propósito. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Conta nos comentários. E se você acredita que Deus não erra o caminho quando quer unir duas almas, se inscreve agora na Voz do Sertão e ativa o sininho. Toda semana, histórias que aquecem o coração. Dona Amélia tinha 72 anos quando decidiu que não sairia mais daquela casa. Não importava o que os filhos dissessem, não importava quantas vezes a nora aparecesse com aquele olhar de pena, falando sobre asilos modernos que pareciam hotéis. Aquela casa era dela e de Antônio, e enquanto tivesse forças, ali ficaria. A verdade é que a casa não estava em bom estado. A pintura descascava como pele velha ao sol, o telhado tinha goteiras que ela resolvia com baldes estrategicamente posicionados, e o jardim que um dia foi o orgulho de Antônio agora era um matagal rebelde. Os vizinhos haviam se mudado há anos, e a rua inteira parecia ter sido esquecida pelo progresso da cidade. Mas Amélia gostava sim. O silêncio era sua companhia mais fiel. Naquela terça-feira de outubro, o céu carregou desde cedo. Amélia preparou sua sopa de legumes, alimentou Napoleão, o gato laranja que havia adotado ela mais do que o contrário, e sentou-se na poltrona da sala com seu crochê. O rádio tocava baixinho músicas antigas, aquelas que faziam seu coração apertar de saudade. A chuva começou ao entardecer. Primeiro tímida, depois violenta, como se o céu quisesse lavar todos os pecados do mundo de uma vez só. Amélia levantou-se para fechar as janelas, mas parou ao ver os relâmpagos iluminando a rua deserta. Havia algo de bonito naquela fúria da natureza. Já eram quase 9 da noite quando a campainha tocou. Amélia levou um susto. Fazia meses que ninguém tocava aquela campainha. Napoleão arqueou o dorso e bufou em direção à porta. A velha senhora segurou o xale contra o peito e caminhou devagar até a entrada, o coração acelerado. Quem é? Perguntou sem abrir. Por favor, senhora, uma voz masculina, rouca, cansada. Preciso de ajuda. Amélia espiou pelo olho mágico embaçado. Do outro lado, um homem encharcado, talvez uns 50 anos, cabelos grudados na testa, roupas de viagem sujas de barro. Ele segurava o braço esquerdo de forma estranha. Todo instinto dizia para não abrir. Mas havia algo na voz dele, um desespero genuíno que ela reconhecia. Eram as mesmas notas de aflição que ouvirá na própria voz quando Antônio teve o derrame, sozinho em casa, gritando por socorro. Ela abriu a porta, mantendo a corrente de segurança. O que aconteceu? Meu carro saiu da estrada. Capotei ali atrás. Ele apontou vagamente para trás com a cabeça. Meu braço. Acho que quebrei. Meu telefone caiu no rio. Por favor, a senhora pode ligar para ajuda? Os olhos dele eram sinceros. Amendoados, cor de mel, cheios de dor. Amélia tomou uma decisão. Entre. Rápido, antes que pegue uma pneumonia. Ela tirou a corrente e abriu a porta. O homem cambaleou para dentro, pingando água por todo o chão de tábuas antigas. Napoleão desapareceu corredor adentro. Sente aí. Amélia apontou para o sofá, já correndo para buscar toalhas. Não se mexa muito. Quando voltou, ele estava sentado na beirada do sofá, tremendo. De perto, ela viu melhor seus ferimentos. O braço esquerdo estava inchado, em ângulo estranho. Havia um corte na testa e manchas roxas se formando. Como é seu nome? Perguntou ela, entregando-lhe uma toalha. Miguel. Miguel Tavares. Amélia. Dona Amélia. Ela já estava discando o SAMU no telefone fixo da parede. Vou pedir uma ambulância. Mas a linha estava muda. Morta. Amélia balançou o gancho várias vezes. A chuva deve ter derrubado os fios, murmurou. Acontece direto aqui. Miguel fechou os olhos, a dor transparecendo em cada ruga do rosto. A senhora tem algum remédio? Para a dor? Amélia pensou no armário do banheiro. Tinha uns analgésicos velhos, do tempo de Antônio. Foram buscar. Enquanto ele tomava os comprimidos com água, ela observava. Não parecia má pessoa. As roupas, apesar de sujas, eram de boa qualidade. Usava uma aliança de casamento. Havia uma gentileza nos modos dele,
mesmo na dor. Vou preparar chá, decidiu ela. E vou dar uma olhada nesse braço. A senhora entende de medicina? Fui enfermeira há 40 anos. Amélia sorriu pela primeira vez. Me aposentei em 89, mas algumas coisas não se esquecem. Na cozinha, enquanto fervia a água, ela se perguntou o que estava fazendo. Seus filhos ficariam horrorizados. Mãe deixou um estranho entrar em casa no meio da noite. Mas Amélia não se arrependia. Havia algo de certo em ajudar alguém. Quando voltou com o chá e sua velha maleta de primeiros socorros, Miguel olhava as fotografias na parede. Amélia e Antônio no casamento. Os filhos pequenos. Viagens antigas. Família bonita, disse ele. Era. Amélia entregou-lhe a xícara. Meu marido morreu há 3 anos. Os filhos moram longe. Cada um com sua vida. Miguel assentiu, compreensivo. Havia uma tristeza nos olhos dele que ia além da dor física. Sei como é minha esposa. Ele parou, engoliu seco. Me deixou há 6 meses. Levou as crianças para São Paulo. Eu estava voltando de lá. Tentando consertar as coisas. Conseguiu. Ele negou com a cabeça, os olhos marejados. Amélia examinou o braço dele com cuidado. Definitivamente quebrado, provavelmente o rádio. Precisava de médico, raio-x, gesso. Mas ela podia imobilizar por enquanto. Isso vai doer, avisou ela, improvisando uma tala com réguas antigas e ataduras. Miguel mordeu o lábio, mas não gritou. Quando ela terminou, ele estava pálido de dor. Obrigado, sussurrou. Descanse. Vou ver se consigo ligar do vizinho. Mas quando Amélia abriu a porta da frente, a chuva era uma cortina impenetrável. A rua estava alagada, a água já subindo pela calçada. Não havia como sair. E pela janela, ela podia ver que a casa dos vizinhos mais próximos, a 3 quadras dali, estava às escuras. Voltou para dentro, encharcada apenas de ter ficado na varanda. Não tem como, disse ela. A rua está inundada. Vamos ter que esperar a chuva passar. Miguel aceitou com um aceno. Parecia exausto. Pode dormir no quarto de hóspedes, ofereceu Amélia. Não é luxo, mas tem uma cama. Não quero dar trabalho. Besteira. Venha. Ela o guiou pelo corredor estreito. O quarto era pequeno, com papel de parede florido desbotado e uma cama de solteiro com colcha de retalhos. Havia uma comoda antiga e um crucifixo na parede. Era o quarto do meu filho caçula, explicou Amélia. Ele não vem aqui há anos. Ajudou Miguel a tirar as botas encharcadas e a camisa molhada, trouxe uma das camisas velhas de Antônio, grande demais para ele mas seca. Amanhã de manhã, assim que a chuva passar, vou buscar ajuda, prometeu ela. Por enquanto, descanse. A senhora é um anjo, disse Miguel, a voz embargada. Amélia apenas sorriu e fechou a porta. De volta à sala, ela sentou-se na poltrona, o crochê abandonado no colo. Napoleão reapareceu e pulou ao seu lado. Lá fora, a tempestade uivava. Fazia muito tempo que havia outra pessoa naquela casa. Fazia muito tempo que ela se sentia necessária. Amélia não conseguiu dormir. Ficou na poltrona, ouvindo os sons da casa velha gemendo sob a tempestade. A cada hora, ia até o quarto de hóspedes verificar Miguel. Ele dormia inquieto, o rosto contorcido mesmo no sono, murmurando palavras que ela não entendia. Por volta das 3 da manhã, ele gritou. Amélia correu. Miguel estava sentado na cama, suado, os olhos arregalados. Desculpe, ofegou ele. Pesadelo. Quer conversar? Ele hesitou, depois acenou que sim. Amélia sentou-se na beirada da cama. Sonhei com o acidente, começou Miguel. Mas não foi só isso. Sonhei com tudo. Com ela me dizendo que não me amava mais. Com meus filhos chorando quando saí de casa. Com minha mãe, que morreu ano passado sem que eu tivesse tempo de me despedir direito. Sua voz quebrou. Tenho 53 anos e sinto que desperdicei tudo. Trabalhei tanto. Achei que estava construindo algo. Mas quando olhei ao redor, estava sozinho. A empresa cresceu, o dinheiro entrou, mas minha família se foi. Amélia reconhecia aquela dor. Não era a mesma que a dela, mas vinha do mesmo lugar.
O arrependimento que morde à noite. Meu Antônio, disse ela suavemente, costumava dizer que a vida não é uma linha reta. É uma colcha de retalhos. Alguns pedaços são bonitos, outros são feios, mas todos juntos fazem um desenho. Não adianta olhar só para os retalhos ruins. Como a senhora faz? Perguntou Miguel. Para continuar, depois de perder tudo? Não perdi tudo. Amélia olhou ao redor do quarto. Perdi meu marido, sim. Meus filhos se afastaram, verdade. Mas tenho memórias. Tenho essa casa, que construímos juntos. Tenho Napoleão. Ela sorriu. E hoje tenho você, um estranho que a vida trouxe para eu cuidar. Não é tudo, mas também não é nada. Miguel limpou os olhos com a mão boa. Sabe o que é engraçado? Estava pensando em acabar com tudo. Dirigindo na chuva, achei que se eu simplesmente soltasse o volante, seria mais fácil. Amélia sentiu um frio na espinha. Mas não soltou. Não. Na última hora, não soltei. Ele olhou para ela. E então o carro derrapou, eu capotei, e quando acordei na beira daquela estrada lamacenta, encharcado e com o braço quebrado, sabe o que pensei? O quê? Que queria viver. Que estava com medo de morrer. Que havia cometido um erro. Amélia segurou a mão boa de Miguel. A vida tem dessas ironias. Às vezes precisa quase perder para perceber quanto quer ficar. Eles ficaram em silêncio por um tempo. A chuva começava a diminuir. Vou fazer café, disse Amélia finalmente. Não vai conseguir dormir mesmo. Na cozinha, enquanto preparava o café no coador de pano, ela pensou em todas as vezes que desejou seguir Antônio. Nos primeiros meses depois da morte dele, quando a solidão era um monstro que a sufocava à noite. Como teria sido fácil tomar todos aqueles remédios de uma vez. Dormir e não acordar. Mas não fez. Algo a segurou. A teimosia, talvez. Ou a memória de Antônio dizendo você é forte, Amelinha, mais forte que qualquer um que conheço. Miguel apareceu na porta da cozinha, apoiando-se na parede. Deixe eu ajudar. Com um braço quebrado? Com um braço bom. Ele sorriu, pela primeira vez. Fizeram café juntos. Amélia achou biscoitos de polvilho que havia feito na semana anterior. Sentaram-se à mesa da cozinha, a mesma onde ela e Antônio tomavam café há décadas. Me conte sobre ele, pediu Miguel. Seu marido. E Amélia contou. Sobre Antônio, o mecânico com mãos de ouro e coração enorme. Como se conheceram num baile em 1973, como ele a conquistou com flores silvestres e promessas que cumpriu. Os filhos que criaram, as dificuldades que enfrentaram, as alegrias que dividiram. Ele tinha um defeito, disse ela, rindo. Cantava no chuveiro. Completamente desafinado. Nossa, como cantava alto. Do que ele morreu? Derrame. Foi rápido. Amélia mexeu o café. Uma parte de mim agradece por não ter sofrido muito. Outra parte gostaria de mais tempo para nos despedirmos. E a senhora não ficou com raiva? De quê? De Deus? Da vida? Ela pensou. Fiquei. No começo, fiquei muito. Mas raiva cansa, Miguel. E no fim, percebi que tivemos 47 anos juntos. Muita gente nem isso tem. Miguel absorveu aquilo. Minha esposa e eu tivemos 25 anos. Os primeiros 15 foram bons. Os últimos 10. Nos perdemos um do outro. Nunca é tarde para recomeçar. Ela já tem outro. Um professor. Ele é gentil com as crianças. A dor no rosto de Miguel era palpável. Amélia cobriu a mão dele com a dela. A madrugada clareou devagar. A chuva havia parado, deixando o mundo lavado e reluzente. Amélia abriu as janelas e o ar fresco entrou, carregando o cheiro de terra molhada. Vou até os vizinhos agora, anunciou ela. Ligar para ajuda. Espere. Miguel levantou-se. Vou com a senhora. Com esse braço. Não vou deixá-la ir sozinha. Caminharam juntos pela rua enlameada. A água havia baixado, mas deixará um rastro de destruição. Galhos caídos, lixo espalhado, carros semi-submersos. A cidade parecia um cenário pós-apocalíptico. Na casa dos Ferreira, 3 quadras adiante, Dona Lourdes ficou chocada ao vê-los. Amélia.
Pensei que tinha morrido nesse temporal. Ninguém te via há dias. Estou bem, Lourdes. Mas meu telefone está sem linha. Posso usar o seu? Enquanto Miguel ligava para um amigo que poderia buscá-lo, e para o hospital, Amélia tomou café com Lourdes e ouviu as novidades. Quem havia se mudado, quem havia morrido, os escândalos pequenos que povoam bairros antigos. Quando saíram, o sol já estava alto. Meu amigo vem me buscar em 1 hora, disse Miguel. Vai me levar direto para o pronto-socorro. De volta à casa de Amélia, eles encontraram Napoleão tomando sol na varanda, como se nada tivesse acontecido. Gatos, murmurou Amélia. Nada os abala. Miguel sentou-se na varanda ao lado dela. Por um longo momento, apenas observaram a rua se animando. Um vizinho passava com o cachorro, crianças brincavam numa poça d'água, a vida retomando seu curso. Obrigado, disse Miguel finalmente. Não só por cuidar do meu braço. Por me ouvir. Por dividir suas histórias. Obrigado você por me fazer sentir útil de novo. Amélia sorriu. Fazia tempo. A senhora salvou minha vida, sabe? E não estou falando do acidente. Amélia não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Vou tentar, continuou Miguel. Vou tentar consertar as coisas com meus filhos. Mesmo que o casamento tenha acabado, eles ainda são meus filhos. E vou procurar ajuda. Terapia. Alguém para conversar. É um começo. E a senhora? O que vai fazer? Amélia olhou para sua casa velha e amada. Vou continuar. Talvez ligue para meus filhos mais vezes. Talvez arrume o jardim, como Antônio gostava. Ela deu de ombros. Talvez adopte mais um gato. Eles riram juntos. Quando o amigo de Miguel chegou, uma picape azul que buzinou na rua, houve um momento estranho de despedida. Como se despedir de alguém que você acabou de conhecer mas que já parece velho amigo? Mantenha contato, disse Amélia, entregando-lhe um papel com seu endereço e o telefone de Lourdes. Quero saber como ficou esse braço. Vou escrever, prometeu Miguel. De verdade. Ele a abraçou com o braço bom, e Amélia sentiu lágrimas nos olhos. Não sabia se o veria de novo, mas não importava. Aquela noite tinha sido suficiente. Ela acenou enquanto a picape se afastava, Miguel acenando de volta pela janela. Sozinha de novo, Amélia voltou para dentro. A casa parecia diferente, de alguma forma. Mais viva. Como se aquela visita inesperada tivesse trazido de volta algo que estava adormecido. Passou o dia limpando as marcas da tempestade. Esfregou o chão, trocou as roupas de cama do quarto de hóspedes, arrumou a cozinha. Trabalhou com uma energia que não sentia há anos. Quando a noite caiu, ela pegou o telefone e, pela primeira vez em meses, ligou para o filho mais velho. Mãe? Está tudo bem? A voz de Roberto soou preocupada. Está sim, filho. Só queria conversar. Faz tempo, né? Faz. Desculpa, o trabalho está uma loucura e... Eu sei. Não estou cobrando. Só queria ouvir sua voz. Como estão as crianças? Conversaram por quase 1 hora. Roberto contou sobre o neto que estava tendo dificuldades na escola, sobre a filha que queria fazer medicina, sobre o trabalho estressante mas gratificante. Amélia apenas ouviu, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. Mãe, disse Roberto antes de desligar, a senhora parece diferente. Mais animada. Tive uma noite interessante, disse ela. Um dia te conto. Depois de desligar, Amélia preparou sua sopa, alimentou Napoleão, e sentou-se na poltrona com o crochê. O rádio tocava baixinho. Mas desta vez, em vez de sentir apenas saudade, ela sentiu gratidão. Gratidão pelos anos com Antônio. Pelos filhos, mesmo distantes. Por aquela casa velha e teimosa. Por Napoleão. E até por Miguel, o forasteiro que a tempestade trouxe e levou, deixando algo precioso para trás. Um lembrete de que ainda havia vida nela, ainda havia propósito. As semanas passaram. Outono deu lugar ao inverno. Amélia começou a arrumar o jardim, um pouco a cada dia. Arrancou o mato, podou as roseiras que Antônio plantara, consertou a cerca. Lourdes vinha visitá-la aos sábados, e elas tomavam café e fofocavam como velhas amigas. Roberto começou a ligar toda semana. Às vezes vinha visitá-la, trazendo os netos.
A casa voltava a ter risos de criança, algo que Amélia não percebia que estava fazendo tanta falta. Um dia, 2 meses após a tempestade, chegou uma carta. Amélia a abriu com mãos trêmulas. Era de Miguel. Querida Dona Amélia, começava a carta. Desculpe a demora para escrever. As últimas semanas foram um turbilhão. O braço está sarando bem, obrigado por perguntar. Mas a verdadeira cura tem sido outra. Ele contava que estava fazendo terapia, que havia começado a reconstruir sua relação com os filhos. Almoçava com eles todo domingo. Não era fácil, mas estava tentando. A senhora me ensinou algo naquela noite, escrevia ele, que a vida não é sobre grandes momentos ou sucessos enormes. É sobre os pequenos retalhos de bondade, como a senhora disse. É sobre estender a mão para um estranho numa noite de tempestade. É sobre continuar, mesmo quando tudo parece perdido. A carta terminava com um convite. Gostaria de visitá-la no mês que vem, se a senhora permitir. Quero que conheça meus filhos. Acho que seria bom para eles conhecer a mulher que salvou o pai deles. Amélia dobrou a carta com cuidado, guardando-a no bolso do avental. Olhou ao redor de sua sala. A luz do sol entrava pelas janelas limpas, iluminando as fotografias na parede, a poltrona gasta, Napoleão dormindo no sofá. Não era uma casa abandonada. Nunca foi. Era uma casa de espera. Esperando pelo momento certo, pela pessoa certa, pelo propósito certo. E naquela noite de tempestade, quando um forasteiro desesperado bateu à sua porta, o propósito encontrou o caminho de volta. Amélia sorriu, pegou papel e caneta, e começou a escrever sua resposta. Querido Miguel, será um prazer recebê-lo e seus filhos. Vou preparar meu bolo de fubá e fazer bastante café. A casa está mais bonita agora. O jardim está quase como Antônio deixou. Há muito espaço aqui para risos e histórias novas. Esta velha casa e esta velha senhora têm muito amor ainda para dar. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Amélia olhou pela janela e pensou em Antônio, certa de que ele estaria sorrindo. A vida continuava. E que bom que continuava. Fim.